Caros irmãos, que a luz do Mestre Jesus e a sua paz esteja com todos nós. Vamos conversar um pouco sobre a prece. Desde tempos imemoriais, a nossa civilização tem tido a noção inata de que existe um poder superior, uma divindade que comanda os fatos e os acontecimentos sobre a face do planeta. E tudo aquilo que nos acontece ou nos acontecia desde aqueles tempos de ruim, tempestades, chuvas, terremotos, erupções vulcânicas, doenças, sol inclemente destruindo safras, falta de caça e tudo mais, era atribuído à ira, à raiva, ao furor dessa divindade, desse ser superior, desses deuses considerados então. Com o passar do tempo, chegou para nós a doutrina dos Espíritos, que nos esclareceu sobre o conhecimento de Deus. Deus é algo tão alto, tão afastado de nós, que só podemos conhecê-lo, conforme a doutrina nos ensina, através dos seus atributos. E esses são todos existentes nessa entidade, Deus, no grau máximo possível. A sua bondade é máxima, a sua justiça é máxima e, por isso, atualmente, nós não conseguimos admitir mais que Ele nos cause algo de mal. Dentre as leis que Ele, Deus, o Criador de tudo, instituiu para governar a sua criação, estão as leis naturais. Essas leis se cumprem e são perfeitas. Uma delas é a lei de adoração, pela qual essa noção inata de consideração de uma entidade superior é valorizada. E um dos meios de nós adorarmos ao Criador é a prece, é o fazermos prece. Prece é adoração, conforme está lá no Livro dos Espíritos, na questão 659. Sabemos que quando Jesus esteve aqui, em um determinado momento, ele nos disse o seguinte: quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, trancai a porta e fazei a sua prece em segredo. Porque aquele a quem dirigimos a prece, Deus, sabe de todas as nossas necessidades, mesmo antes de que a exponhamos na nossa prece. Ele nos diz também para não afetarmos orar muito, como os gentios fazem, por pensar que pela multidão de palavras é que serão atendidos. De modo que, para nós, o entendimento é de que o essencial não é orar muito, mas orar bem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 8. Então, a prece, fundamentalmente, é uma ação íntima, provinda do nosso interior, do coração, como é dito. Pouco importam as palavras, o que vale de fato numa prece é a intenção e o desejo do bem que estejamos expressando.
Então, não são importantes numa prece nem a forma dela, nem a beleza, nem a extensão, nem a duração. Importante para que ela surta os efeitos que esperamos é a sintonia com a espiritualidade, é a conexão que consigamos fazer com as entidades superiores ou, como dito, com o Criador. Emmanuel disse que muitos buscam falar com Jesus, mas poucos querem escutá-lo. E a Madre Teresa de Calcutá, quando perguntada sobre o que ela falava ao Pai quando orava, ela respondeu: nada, eu só escuto. Então, preferível aquela prece que se lê ou que se recita é aquilo que nos sai do coração através da expressão do nosso sentimento, da nossa vontade, do nosso desejo de ajuda para nós e para o próximo. Jesus orou. Jesus, quando aqui entre nós, ele também fez prece. Ele, antes de definir, escolher seus apóstolos, seus discípulos, ele orou. No fenômeno da transfiguração, ele orou antes. Quando na cruz, ele elevou seu pensamento e uma petição ao Pai para que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que fazíamos com ele. Está dito, inclusive, que ele nos ensinou a orar, a oração dominical. Muito importante para a consecução de uma prece é a fé. A fé que tenhamos ao fazê-la. Fé é a certeza de que algo vai acontecer, é a certeza de que podemos realizar algo, a garantia de que será como desejarmos. Querer é poder. Com esse conhecimento todo a respeito da fé, não devemos nos julgar superiores, melhores, mas porque a fé não pode ser tisnada, manchada pela presunção. A fé verdadeira é aquela que se alia à humildade. André Luiz, no livro Nosso Lar, contou-nos que quando esteve no umbral por 8 anos, sofrendo aquelas vicissitudes todas, somente no momento em que ele se lembrou de orar, é que ele recebeu o socorro daquele que seria seu mentor, e inclusive sua mãe desencarnada, que o acompanhava, se achegaram a ele. E isso mostrando a importância da fé, da prece, com fé, com humildade, sem presunção. Temos a passagem do Evangelho também, em que aquele pai chegou-se a Jesus reclamando que o seu filho, doente mental, lunático, não pôde ser curado pelos discípulos de Jesus. Jesus fez o que tinha que fazer e depois chegou para os apóstolos, para os discípulos, e disse: não conseguistes curá-lo porque não tivestes fé, nem mesmo a fé do tamanho de um grão de mostarda, como sabemos. É dito que orar, fazer prece, é conversar com Deus, sabendo das nossas imperfeições todas,
e sabendo que Deus é a perfeição máxima, será que conseguimos conversar com Ele? Sabemos também que Deus é onipresente e onisciente, que Ele está em tudo e em todos, está em nós também. Sabemos também que estamos imersos no fluido cósmico universal, sendo que esse fluido, os fluidos são o veículo do pensamento, como o ar o é do som. No fluido cósmico, as vibrações se estendem ao infinito. Pelo pensamento, nos deslocamos e nos comunicamos através do fluido cósmico universal. Vamos lembrar da afirmativa de Paulo, que disse que nele nos movemos, vivemos e existimos, a confirmar essa mistura fluídica de todos nós. Temos o costume de fazer preces pedindo determinadas coisas ao Criador, de forma direta ou indireta, como é, mas devemos saber, e a doutrina espírita nos mostra isso, que não temos condição de modificar os desígnios superiores. A justiça divina se cumpre. As oportunidades sempre nos são dadas de melhorarmos. Na própria oração dominical, dita como ensinada por Jesus, dizemos: seja feita a vossa vontade, na terra e nos céus. Apesar de tudo isso, nenhuma prece deixa de ser atendida. Mesmo que não consigamos falar com Deus devido à nossa imperfeição, com Deus diretamente, mas de forma indireta ela chega. E o resultado, a resposta, o atendimento nos alcança. André Luiz, também no livro Entre a Terra e o Céu, fala-nos de prece refratada, narrando uma prece realizada por uma jovem que padecia determinados sofrimentos e que pedia à sua mãe desencarnada para que fosse libertada desses sofrimentos. Como pela narrativa a própria mãe era que a prejudicava, de onde estava, numa verdadeira obsessão, essa prece foi refratada. Refratada é ser desviada de rumo. A prece foi endereçada à mãe. A mãe não podia fazer nada por ela. Ela foi ouvida e chegou a espíritos superiores, trabalhadores de Jesus, que trataram de atender à prece. Daí o reforço da afirmativa de que nenhuma prece deixa de ser atendida. Sempre existe a ajuda e a cooperação, o socorro dos bons espíritos. A ajuda dos bons espíritos se faz sobre nós não mudando ou retirando de nós o sofrimento ou nos livrando de situações difíceis, mas propiciando a que tenhamos alívio, tenhamos uma certeza de que não estamos solitários, tenhamos a certeza de que alguém nos assiste, nos anima e nos dá força para que lutemos por nós mesmos para nos livrar daquilo que nos afeta. Temos que passar por expiações e provas, conforme está na lei e na justiça do Criador. Daí não precisarmos pedir livramento, libertação do sofrimento, mas sim forças
e amparo, ajuda, aconselhamentos para que saiamos disso. Mesmo porque a espiritualidade não interfere com o nosso livre-arbítrio. Sabemos da afirmativa também de que Jesus nos falou que devemos nos ajudar para que o céu nos ajude. Orando, fazendo prece, a espiritualidade nos acode e nos favorece os meios de nos fortalecermos, adquirirmos coragem para os enfrentamentos necessários nas provações por que temos que passar. Podemos orar por outra pessoa. Quando fazemos isso com pureza de coração, com sinceridade e com o desejo do bem, esse alguém por quem oramos recebe eflúvios, inclusive se estiver desencarnado, recebe através dos fluidos a vibração que estamos realizando por ele e se tranquiliza, se anima, adquire, fortalece sua fé, sua esperança e recobra um novo ânimo para a continuidade da sua caminhada. Prece, quando fazemos isso pelos outros, não há como fugir das nossas próprias situações. Ao falarmos o que desejamos que chegue ao outro com sinceridade e bondade, certamente pensamos em nós também. Então, por isso, com essa consideração, devemos nos lembrar de que a prece é motivo, é recurso para o nosso progresso espiritual também, para a nossa reforma íntima. A prece pode ser de louvação, ou seja, de engrandecimento de Deus, da sua criação, e isso podemos fazer o tempo todo, a nossa vida inteira, em todos os momentos do nosso dia, quando admiramos a sua obra, a natureza, a vida, animais, plantas, seres humanos, toda a evolução, todo o equilíbrio e harmonia que existe na natureza, na criação, na obra de Deus. Isso é louvar a Deus, isso é fazer prece de louvação. Devemos agradecer através da prece, coisa que raramente fazemos. Nossas preces, na maioria das vezes, são para pedir. Agradecemos muito pouco. O nosso agradecimento deve ser até, inclusive, pelas nossas dificuldades, pela nossa provação, pois isso vai depurar o nosso espírito, o nosso caráter. Isso vai nos fortalecer espiritualmente, nos fazer crescer. E sabemos que a justiça divina é perfeita e que Ele não quer o nosso mal. Por fim, pedir, sabendo que não podemos derrogar as leis divinas, mas sim nos submeter a ela. Peçamos então, com lógica, com reconhecimento, pela força maior, que é a vontade e a justiça do Criador. Caros irmãos, fiquemos com a paz de Jesus conosco. Que assim seja.